Bom dia, meus amigos. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, mais feliz do que nunca. Estou no meu escritório neste dia 10 de novembro de 2022, quinta-feira. Esta semana foi pautada por vários acontecimentos. O dia 7 de novembro agora, sendo o aniversário do saudoso Ari Barroso, comemorou-se o dia do radialista. Ari nasceu em 1903 e eu estava lá quando ele morreu no Rio de Janeiro, domingo de carnaval de 1964, 9 de fevereiro. Também morreram ontem Gal Costa, grande cantor, 77 anos, e o cantor caipira e sertanejo, a quem se deu pouca atenção, Rolando Boldrin. Ficava bom, rapaz, gostava dos programas dele. Também ontem foi aniversário da queda do Muro de Berlim. Vocês vejam o que foi a Alemanha e o que é hoje a Alemanha. O Muro de Berlim foi construído dividindo a Alemanha Oriental, capital Berlim, comunista. Ocidental, democrática, capital Bonn. Era um problema, quando passaram o muro, quem ficou do lado direito sofria para ver que os parentes do lado esquerdo, era horrível. Graças a Deus, desde 1991 não tem mais Muro de Berlim, me deram um pedacinho do muro e eu não sei onde eu guardei. Também hoje, dia 10, foi o dia em 1937, de novembro de 1937, que o Getúlio Vargas, depois de sufocar a tentativa de comunismo no Brasil, ele decretou o Estado Novo. E sua ditadura durou até 1945, quando foi deposto, e ele voltou nos braços do povo na eleição de 1950. Senhores, eu vou contar aqui duas parábolas, duas ou três, né? Eu vou parafrasear os preceitos dos diversos evangelistas, viu? Que citam Jesus Cristo. Ora, os animais se reuniram e resolveram dar posse a uma raposa como juíza de direito, né? Aí um dia o galo chegou para a juíza: doutora, pelo amor de Deus, eu queria que a senhora processasse e condenasse a raposa fulana de tal, que ela roubou todas as minhas galinhas e comeu. A mesma coisa aconteceu, que cada classe de animais tinha o seu juiz. Aí os macacos também escolheram o macaco juiz e o macaco ladrão. E quando roubaram todas as bananas do macaco, o macaco ladrão roubou. Aí o dono da banana foi: rapaz, o macaco roubou minhas bananas. Aí o macaco juiz disse: não, vou processar. Ficou todos os panos moros, ninguém condenou ninguém. Aí, senhores, agora que começou o Evangelho, escute quem tiver ouvidos. Entenda quem tem entendimento e sabe decifrar as parábolas do Senhor Jesus. São comparadas, não é? Bom, senhores, eu também quero dizer que eu não gostei do relatório das Forças Armadas, embora o relatório faça mostragem da fraqueza, da fragilidade das urnas. Ora, você pegar 1.000 e poucas urnas, 4.000 e poucas, e contar os votos do boletim de urna e do resultado, isso aí não tem dúvida. Eu acho que a autoria, no meu entendimento, a autoria deveria ter abrangido todas as pressões contra a população que não teve condições
de votar no seu candidato. E essas pressões, essas intimidações continuam. Eu nunca pude tomar conhecimento sobre situação dessa maneira, nunca. Basta dizer que eu ouvi, não sei se eu ouvi errado, disseram que cerca de 100 deputados estão com suas redes sociais bloqueadas, e o último foi o Zé Medeiros. O Zé Medeiros. Eu não sei a cabeça dessa gente que decide bem quando não tem qualquer amizade política. Mas agora é a grande pergunta que eu faço. Será que nós vamos suportar essas coisas? Porque se o nosso povo assistiu passivamente a tudo quanto aconteceu de delações, de depoimentos, e depois que instâncias reafirmaram tudo, aí eu pergunto, será que os que sentenciaram entre juiz, desembargadores e ministros do STJ, será que eles estão errados? Aí eu pergunto, e será, ou até quando nós vamos ser constrangidos e não vamos ter o direito de falar, de expressar nossa vontade, nosso pensamento? A liberdade de expressão, ela é absoluta, personalíssima, autônoma e infinitamente pode ser objeto de cada cidadão. Porque quando o cidadão ele exagera na mentira, na falsidade, na ameaça velada pelos meios de comunicação, ou presencialmente, ou por qualquer meio, a nossa Constituição e o nosso Código Penal e Processual Penal admitem somente a pessoa, a ofendida, o direito de processar quem a ofendeu. Eu vou até dizer mais uma coisa. Por exemplo, eu estou sendo advogado de um cara que foi vítima de várias calúnias, difamação e injúria por vários autores desses crimes. E ele, sendo idoso, ele contratou o meu trabalho com os poderes para processar de um por um, tudo processual, tudo citado na procuração, conforme a exigência do artigo 44 do Código de Processo Penal, e a queixa-crime ainda está em andamento. Aí eu digo a vocês o seguinte, nós temos vários dispositivos que atribuem ao ofendido o direito de processar criminalmente aquele que exagera no seu direito de comunicação, de expressão, conforme está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 9º, que é o direito de expressão e comunicação, o 10º, que é o direito de cobrar danos morais, e os artigos 138 a 140 do Código Penal. Quando se trata de uma ofensa praticada contra uma pessoa do povo por vários outros todos unidos para dizer você é isso, é aquilo mais, ou por escrito, o que acontece? Eu, por exemplo, sou ofendido. A mim compete exclusivamente processar criminalmente as pessoas que me caluniaram, me difamaram e me injuriaram. Aí eu vejo, bom, eu sou idoso, eu tenho mais de 80 anos, aí eu me socorro do artigo 141, inciso 4º do Código Penal. Os crimes contra a honra
calúnia, difamação e injúria são majorados em suas penas de 1/3. Ou seja, a calúnia passa a ser 2 anos e 8 meses, o máximo da pena, retirando da competência do juiz auspicial o processo de julgamento para uma vara comum. Aí, como é que acontece a coisa? Eu sou titular do direito, eu e mais ninguém. Eu e mais ninguém. Eu vou do Procuração Advogado, artigo 30, que é o direito de propor queixa, crime, ou seja, ação penal privada. Aí eu tenho que exercer esse meu direito no prazo de 6 meses do dia que eu fui ofendido ou do dia que eu tomei conhecimento da ofensa. Artigo 38 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que diz: o direito de queixa ou representação se extingue com a decadência em 6 meses do dia tal, está lá. Agora vejamos uma coisa, quando se trata de muita gente ofendendo uma só pessoa, essa gente toda no mesmo propósito, a mesma vontade, aí o artigo 48 do Código de Processo Penal, que trata da indivisibilidade da ação penal privada. Vocês vejam o direito como é interessante. Eu não posso, ou eu processo todos no processo criminal só, uma queixa de crime só, ou eu renuncio a esse direito relativamente a todos. Porque se eu disser, eu fui ofendido por Zé, por Maria, por Chico, por Antônio, por Francisco e tal, mas eu quero processar só o João e a Maria. Aí o que eu estou fazendo? Estou renunciando ao direito de processar todos, porque a renúncia ao direito de processar um só, eu estou também estendendo essa renúncia àqueles outros que estiveram no mesmo crime, na mesma parceria. Artigo 29 do Código Penal, que trata do concurso de pessoas. Bom, aí isso aí, o que é que tem a ver com os casos que envolvem os excelsos ministros? Eu vou dizer já. Vamos tomar mais uma vez por escopo, como paradigma, o caso da excelsa ministra Carmen Lúcia, ofendida até violentamente pelo Roberto Jefferson, cujo ato eu não aceito, eu não comungo, acho que ninguém pode fazer uma precipitação para ofender ninguém. Aí, 2 erros. O primeiro, procurem qualquer lei que vocês não encontram. Procurem na Constituição que vocês não encontram. O excelso ministro Alexandre Moraes decretou a prisão do Roberto Jefferson. Aí eu pergunto, onde é que está na lei que ele podia decretar a prisão dele? Porque quando a prerrogativa de processar criminalmente Roberto Jefferson por crimes contra a honra e ameaça, essa prerrogativa seria só da ministra Carmen Lúcia. Porque neste caso aí, vai para a regra do artigo 145, parágrafo único do Código Penal, que diz, sendo servidor público, e a nossa lei não distingue o servidor público. Todo mundo que ocupa cargo público é servidor público, menos os ministros de Estado e o presidente da República, que tem capítulo diferente. Ela tinha que representar criminalmente, e ainda está no tempo de representar criminalmente contra o Roberto Jefferson. São 6 meses, no mesmo artigo 38, e decairá no direito de queixa ou representação aquele que não exercer no prazo de 6 meses. E o artigo 39 diz, você pode otorgar a procuração com poderes especiais para o advogado propor a representação ou propor a queixa, artigo 44 do Código de Processo Penal. Então, o que eu acho estranho é essa coisa constante contra as pessoas que gostam da bandeira brasileira, que gostam de gritar pela democracia, que gostam de ser patriotas. Então é estranhável tudo isso, porque vocês me apontem aí, me apontem um só deputado, um só servidor público, um só cidadão que tenha xingado o Bolsonaro, que tenha tido o corte nas suas redes sociais, no seu Twitter, no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Instagram,
em qualquer meio eletrônico da internet. Nenhum. Então, senhores, então uma desigualdade muito grande. O que se viu nesse pleito eleitoral foi a manifesta posição partidária dos nossos grandes e excelsos ministros, que eu, na minha condição, se eu fosse ministro, que eu nunca pretendi, eu me julgava suspeito. Porque é muito melhor ser suspeito por declaração própria do que ser execrado publicamente nas redes sociais para o mundo inteiro e não poder sair à rua assim com tranquilidade. Vamos ver, lembrar só dois exemplos. Quando o excelso ministro Luiz Fux foi convidado para fazer uma palestra lá na FIC do Rio Grande do Sul, ele não pôde ir, teve que cancelar por ameaças. O excelso ministro Luiz Roberto Barroso também deixou de ir ao Rio Grande do Sul pela mesma causa. O mesmo ministro Luiz Roberto Barroso também foi quase agredido fisicamente, porque moralmente ele foi agredido, lá em Oxford. Então eu acho que eu estou completamente fora. Não existe a palavra inconformismo. O brasileiro é conformado com tudo quanto acontece. Entretanto, o negócio é tão sério e tão agravante, tão agravado por esses atos, que eu conheço muitas pessoas que se sentem mal com essa situação. E eu sou uma dessas pessoas. Às vezes, eu fico pensando, meu Deus, eu comecei a tomar conhecimento de eleições, apurações, até na década de 50, quando eu era criança. Aí primeira vez que eu fiz reportagem eleitoral, de eleições e apuração, e votei, foi em 1958, uma disputa muito acirrada, Parsifal, Barroso, Vitória. Eu votei no Parsifal, e quem votou no Gil ficou acomodado. A outra eleição que eu participei para presidente da República foi a do Jânio Quadros, Jânio Quadros, Ademar de Barros e Marechal Lott. Eu votei no Marechal Lott. O Jânio ganhou. Ninguém fez nada dessa turbulência. Nunca houve isso. Então eu só queria perguntar, se o Lula está eleito, eu queria que pedir ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ. Vocês não calem a boca do brasileiro. Não façam isso. Olhem a Constituição. Olhem o artigo 102 da Constituição Federal. Nós temos um Brasil cheio de patriotas, cheio de democratas. Quem for de esquerda é de esquerda, quem for de direita é de direita, não tem nada a ver. Agora também, se porventura algum membro do governo que vai entrar praticar algo que seja tipificado como suposto crime, que quem for partidário dele se julgue suspeito. Olha, é muito digno que nós vemos da justiça todos os dias, juiz julgando suspeito, desembargador julgando suspeito. Isso é coisa do foro íntimo. Agora eu não posso pegar meu foro íntimo de autoridade para despejar em cima de quem não tem nada a ver com o peixe. Eu calar a boca do povo, isso é bem triste. Eu não vou dizer um bocado de coisa, porque eu estou conversando com o mundo, mas eu queria só fazer um pedido. Enquanto se pede pacificação, como é que pode haver pacificação da política, dos conservadores? Eu não sou nem adepto de nenhum, nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de Simone Tebet, nem de Ciro Gomes, de ninguém. Agora nós devíamos acabar com isso e cada um ficar no seu lugar. Parar para pensar, julgar-se suspeito quando o caso for de foro íntimo. Porque enquanto houver essa coisa, determino que em menos de tantos minutos ou tantas horas, sob o Twitter, tire
a conta de fulano de tal, determino isso, determino aquilo, determino censura prévia temporária, como se ouviu. Aí eu pergunto, enquanto houver essa coisa, estão assolando o âmago, o sentimento de cada brasileiro. Os brasileiros não toleram mais, pessoal, não toleram. Eu acho que deviam abrir a Constituição Federal, está lá no artigo 102. A Constituição Federal, os ministros do Supremo são guardiões ou guardiães da Constituição Federal. E também examinar os artigos 1º e 2º da nossa Carta Política. Está lá, todo poder emana do povo, em seu nome será exercido, e os poderes da República têm autonomia. Não pode nenhum invadir a autonomia do outro. Aí vem lá, querem achar que estão gritando, pedindo intervenção federal. Não é intervenção. Senhores, quem assistiu à Assembleia Constituinte de 1987 e 1988, a gente ouvia muito a voz do Dante Oliveira, não, do Ulisses Guimarães, do Afonso Arinos de Melo Franco e muitos outros, até o nosso Cid Carvalho era senador na época da Constituição Federal. A gente assistia aos debates e resolveram inserir na Constituição 3 institutos democráticos que servem para socorrer o brasileiro nas horas em que tudo está pelo avesso, está fazendo contraponto para com os anseios da população. O artigo 136, que esse eu não recomendo, que ele é muito pesado, que seria o estado de emergência. O 137, que é o estado de sítio, também não. Mas o 142, que não é intervenção federal. E eu disse até em outras eras anteriores que se eu fosse advogado do Daniel Silveira, eu tinha requerido, porque não se pode conceber, ele pode ter dito Satanás na rede social, que conforme ele disse, não comungo com esse tipo de atitude, esse tipo de falácia, mas ele disse, eu ouvi, eu estou amparado pelo artigo 53 da Constituição Federal. Responsáveis por tudo isso, a origem, com a devida vênia, depois que aconteceu a prisão, o mandado de prisão em flagrante do Daniel Silveira, foi o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, que jamais ele poderia submeter ao julgamento imediato sem ordem de prisão em flagrante, e também o reclamo dos deputados arrependidos que votaram, sendo-se enganados. E a própria Magda Moffatt, deputada federal, a relatora, disse que seria cantado para que era temporária essa prisão. Então, eu acho que isso é horrível, porque caçar o deputado, quando em própria emenda de 2001, foi dito e ficou inserido no texto do artigo 53, que o parlamentar não pode ser punido pelo inimigo de odó, civil e penalmente, por votos, palavras e opiniões. Jamais o que ele disse poderia ser um atentado à democracia. Jamais. Aí vem as oportunidades e houve o decreto de graça e indulto especificando todas as condenações. Aí o senhor Augusto Arlas opinou apenas pela extinção da pena principal. Onde está o artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, nós não podemos fazer uma recordação de nada. Apenas eu queria pedir o Celso, ministro Alexandre Moraes, eu já andei fazendo pesquisa dos livros escritos por Vossa Excelência. E Celso, ministro Luiz Fux também, grande desembargador, que foi
nomeado ministro por seu mérito, por sua aptidão. Eu não quero nem falar de André Mendonça, esse aí, novíssimo ministro, tem demonstrado que quer o cumprimento da Constituição Federal. Ele e o Cássio Nunes Marques. De princípio, eu critiquei o Cássio Nunes Marques, mas depois ele resolveu entrar nos trilhos da Constituição Federal. E quero dizer mais uma coisa, olha bem, será que o ministro, será que o jurista Isbelda Martins está errado? Será que o Ivan Sartori, jurista aposentado como desembargador presidente do Tribunal de São Paulo, será que o ministro Marco Aurélio de Mello, essas criaturas estão todas enganadas com relação a essas inconstitucionalidades? Ou será que eu também estou enganado? Eu que, apesar de ser portador de cegueira bilateral e que enxergo com os olhos dos outros para a leitura, que eu ando na rua, desde o dia 25 de maio de 1964, quando eu estava terminando direito, eu digo aqui e repito, tudo que eu digo é que eu aprendo com a leitura de quem lê para mim. Eu quero dar um bom dia e pedir, pelo amor de Deus, não é a paz, nem que se pacifique tudo, é mais do que isso. A primeira coisa, o primeiro exemplo tem que ser dado lá na cúpula do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, porque esses dois tribunais, através de ministros comuns e outros convocados de conformidade com a Constituição Federal, estão transtornando o sentimento dos brasileiros democratas, patriotas, que gostam de Deus, pátria e família e adoram as cores verde e amarela da nossa bandeira brasileira. Vamos pedir, eu queria que nas nossas orações peçamos isso, que eu não comungo com isso. E Celso, ministro Alexandre, mas o mais afoito, que Vossa Excelência não faz uma reflexão, que Vossa Excelência não para de constranger o povo, que eu estou parando, eu com certeza, até eu vou fazer um elogio muito grande à Vossa Excelência, porque não é virtude a pessoa ser humilde, é obrigação. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Que Deus abençoe o Brasil. Não pecando de esperança na nossa Constituição Federal, na nossa vida de religiosos cristãos, na nossa vida de patriotas, amantes da democracia, amantes da vida livre, da liberdade de expressão, de pensamento e de tudo, sem limites. Porque o limite está na repressão da pessoa ofendida através do devido processo legal. Sem o processo legal, não pode o ofendido reprimir quem o ofende. Um bom dia para todos, tá bom, pessoal? Desculpem, o Marcos Almeida, Carlos Almeida, lá em São Paulo, a Cássia Sigela no Rio, Eduardo Monte, Rio de Janeiro, Carlos, esse rapaz me deu uma ligada lá da Itália, não disse onde estava. Eu quero também dar um alô, também um Carlos lá da Flórida, parece que é de Miami, tem Luiz Carlos aí de Pernambuco, tem o Eduardo Monte, tem o Roberto Gomes, tem o doutor César Pinho, que é lá de Viçosa do Ceará, terra do Cláudio Bevilacqua, tem o J. Evangelista, lá no sertão bruto, sertão central do Ceará, ele que é um dos participantes compõe a FM Menino Deus 104,9. São muitos, viu, pessoal? São muitos. Eu dou um bom dia para vocês, Tony Mazzoli, do Grupo Cidade de Comunicações,
Jovem Pan News Fortaleza. Um abraço, um bom dia. Lembrados e esquecidos, que Deus abençoe o Brasil. Não percamos a esperança na nossa democracia, porque nós somos acostumados a ser submetidos a regimes que repreendem o comunismo. E nós estamos acostumados com esses atos que eles passam, o povo brasileiro continua, o Brasil continua, e a democracia nossa jamais será modificada enquanto Deus continuar orientando nós brasileiros a sermos patriotas e amantes do nosso Brasil, longe do comunismo. Bem juntos, todos pela democracia. Obrigado a todos. Meu WhatsApp é 85, é o DDD 999-453883. Bom dia e até amanhã.